Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 5. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Glória a E Deus. está dentro da matéria de teologia chamada escatologia. Escato, final, término, logia, estudo das coisas finais. E o livro Apocalipse tão somente quer dizer revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Amém? Eu sei que há pessoas que têm medo do livro de Apocalipse, mas é um livro de conforto para a igreja, é um livro de regozijo para aquele que está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como tendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia, Amém. Deus. Meus irmãos queridos, nós estamos aqui diante de um texto onde, antecedendo esse capítulo 5, capítulo 4, relata da sala do trono. E quando você volta um pouquinho mais, no capítulo 2, 3, João está recebendo do Senhor Pai, que passou para o Filho, que passou para o anjo, que passou para João, que enviou as igrejas da Ásia Menor e chegou até nós. E quando ele recebe essa mensagem, no capítulo 1, ele está, por causa da perseguição, por causa do Evangelho, por causa desta palavra, por causa do nosso Senhor, ele estava preso na ilha chamada Pátimos, e ali já idoso, já com dificuldade até mesmo na sua saúde. Ele estava ali preso por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Uma perseguição muito grande. O imperador Domiciano perseguiu de uma forma terrível, tomando até mesmo para si o título de Deus, querendo ser adorado. Foi adorado pelos seus súditos e perseguindo a igreja. E o servo de Deus, o apóstolo do Senhor, foi preso na ilha de Patmos por causa do Evangelho. E no dia do Senhor, ele teve um arrebatamento de espírito. O Senhor o arrebatou de uma forma tremenda e gloriosa, e começou a mostrar coisas profundas, tremendas, das quais era para o conforto da igreja, era para
a alegria da igreja, porque a igreja vinha sendo perseguida. Muitos cristãos morriam, muitos cristãos eram lançados às feras, aos leões, muitos cristãos eram cerrados ao meio, eram matados nas fornalhas do fogo, queimados em postos por causa de Cristo e por causa do Evangelho. E ele então estava na ilha de Patmos por essa razão, por causa de Jesus. E para conforto da igreja, o Senhor nos dá essa revelação. Então João recebe essa revelação, e com essa revelação ele passa a escrever, passa a relatar aquilo que Deus estava lhe revelando, de maneira então que havia então 7 igrejas na Ásia, que era para que o Senhor enviasse. É uma tipologia. Apocalipse é um livro cheio de símbolos, de tipos, uma linguagem figurada. Se você não observar dentro desse escopo, você não vai entender Apocalipse, porque você vai achar literalmente que há um dragão com 7 cabeças, ou que o cordeiro tem 7 chifres, 7 pontas, 7 espíritos. Isso é linguagem de figura para apontar algo maior, mais profundo. Era uma forma de se dizer aquilo que queria dizer, de uma forma que os romanos, por exemplo, não soubessem, mas a igreja o soubesse. Então, quando ele recebe essa mensagem, quando ele recebe essa palavra, no capítulo 4, ele entende que é uma janela aberta, uma porta aberta no céu, e ele sobe, e chega diante da sala do trono, e na sala do trono, ele vê coisas tremendas. Ele vê alguém sentado no trono, alguém glorioso, alguém soberano, alguém supremo, e é o nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ao seu redor, ele vê 4 animais, que eu não vou escrever agora aqui, porque levaria muito tempo para falar somente pelos 4 animais. E também 24 anciãos ao redor do trono. Também uma tipologia da igreja do Antigo e do Novo Testamento. E quando ele vê tudo isso, entramos então no capítulo que nós começamos a ler, no versículo 1, que diz assim: e vi na testa do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Agora eu quero que você imagine um trono glorioso, o trono do nosso Deus. É até difícil nós imaginarmos, mas faz uma força aí, um trono de glória, de poder e de majestade. De maneira que a sua destra ou a sua direita, a mão de poder, a mão do comando, a mão da ordem, a mão do comando, está um livro, ou seja, um livro não como esse nosso que nós temos, mas um rolo de livro, selado, ou seja, com selo. Derretia-se a cera e punha-se o selo real. O selo estava ali, 7 selos. E este livro era escrito por dentro e era escrito por fora. Quando você vê isso, simboliza a história da humanidade. Simboliza ali a minha história, a sua história, a história da igreja, a história da perseguição da igreja, a história da vitória da igreja, a história da luta que eu passo no particular, que você passa no particular. Toda a história da humanidade estava aqui naquele livro, mas o livro estava selado com 7 selos, e era escrito por dentro, e era escrito por fora. E diz o texto sagrado que João viu um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E nós vamos falar hoje, nesta noite, sobre o Cordeiro que é digno. É este o título da mensagem desta noite. O Cordeiro de Deus, ele é digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos, porque ele tem o poder da história da humanidade nas suas mãos. Ele tem o poder da história da igreja na sua mão. Ele tem o poder de todas as coisas na sua mão. Observe o que diz o texto. A primeira voz que é citada ali: ouvi uma grande voz, e esta voz bradando dizia: quem é digno, olha bem, de abrir o livro e de desatar os seus selos? E diz o versículo 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Observe isso, queridos irmãos, que coisa absurda, tremenda e terrível. Havia um livro selado por dentro e por fora, a destra do poder, e ninguém era digno, não só de abrir o livro, mas também nem mesmo de olhar para o livro. Ora, o texto não diz que não havia ninguém forte e poderoso. O texto não diz que não havia ninguém que pudesse, com poder, com força, com prodígios, abrir o livro. O texto diz que não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro. Observe.
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem de olhar para ele. Diz o texto, verso 4: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João, desesperado, começa a chorar copiosamente. E como vai ser essa história? O livro está selado por dentro e por fora. O livro está à destra do poder de Deus e ninguém é digno. Ora, não diz que ninguém era forte. Se você olhar para 2 Reis, capítulo 19, verso 35, um anjo, numa noite, matou 185 mil soldados, aleluia, do rei da Síria, ali daquela situação terrível que assolava Israel, assolava o povo de Deus. Mas numa noite, Senaqueribe, que era o rei daquele lugar, ele sofreu uma parte de 185 mil homens do seu exército. Um anjo só fez isso, mas este anjo também não era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de tomá-lo. Se você olhar para a Escritura Sagrada, você vai ver o arcanjo Miguel fazendo batalha e guerreiro lá no livro do profeta Daniel, mas também ele não era digno de abrir o livro, nem olhar para ele, nem de tocá-lo. Você vai ver outras pessoas, outros personagens, grandes homens de Deus, como Noé, como Elias, como Enoque, também não eram dignos. Mas no versículo 4 diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Segunda voz que nós ouvimos aqui, e disse um dos anciãos: não chores. Nós não precisamos chorar. A igreja não precisa chorar, ainda que muitas vezes choramos, mas nós temos um consolo, nós temos o Cordeiro de Deus que é digno, nós temos o Cordeiro de Deus que é poderoso, nós temos o Cordeiro de Deus que é soberano, nós temos o Cordeiro de Deus que é digno, porque o texto nos diz: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é digno e ele venceu. Ele venceu e ele é digno. Aleluia. Diz o texto: não chore. Aqui está o leão da tribo de Judá. Ele venceu. Aleluia. Você pode adorar a Deus porque o Cordeiro venceu. Você pode adorar ao Senhor porque o leão venceu. Aleluia. Imagina aquela situação terrível. E ele chorava, e o ancião disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6 diz: e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Ora, não era um leão que estava lá? E olhei, e estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui o 7 simboliza a perfeição. 7 chifres, ponta, poder. 7 Espíritos, ele sabe todas as coisas, ele é o Senhor. Então quando João ouve: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então ele vira-se e olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro. Observe isso. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado. E o cordeiro então veio e tomou o livro da destra. Não havia ninguém que era digno, mas o cordeiro é digno. E o título dessa mensagem é este: o cordeiro é digno. E quando ele chega, ele toma o livro, ele então vai desatar o livro, ele vai e toma o livro. Mas olha só que coisa interessante: João disse que ouviu que era um leão, e ele se vira e vê o cordeiro. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, o meu Senhor, o nosso Senhor, o seu Senhor, o Senhor da igreja, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o leão da tribo de Judá. Ele é o desagado daqueles que não respeitam, não observam e não obedecem o Evangelho de Jesus. Se você observar a palavra de Deus, você vai notar e vai perceber que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 1, versículo 29, João Batista viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja o que está escrito em Apocalipse, voltando aqui no capítulo 1, e no versículo de número 5, e diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que
é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e no seu sangue nos lavou dos todos os nossos pecados. Este é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, que lavou os pecados. Ele é digno, porque derramando o seu sangue, morrendo na cruz do Calvário, ele concedeu graça gloriosa de ocorrer salvação, não uma possibilidade, mas uma salvação eficaz, uma salvação veraz, uma salvação poderosa. O Cordeiro de Deus morreu para resgatar, para remir, para redimir um povo seu, zeloso de boas obras, da qual eu e você fazemos parte. Você acredita nisso? Que você faz parte do povo que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Aleluia! Glória a Deus! Observe o que diz a palavra do Senhor. Versículo 7: E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Presta bem atenção. Havia ali os 4 animais, os 24 anciãos, então eles se prostram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas nas suas mãos e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam terceira voz. Começaram aqui então a adorar a Deus, começaram aqui a cantar ao Senhor, começaram aqui a celebrar ao Cordeiro. E eu te convido nesta noite também a celebrar ao Cordeiro de Deus que foi morto. Eu te convido nesta noite também a celebrar ao Cordeiro que é digno de honra, glória, majestade, poder, força, domínio, riqueza de geração em geração. Eu lhe convido já a ensaiar, porque eternidade afora, nós vamos celebrar o Cordeiro. Se você não costuma celebrar o Cordeiro, se acostume a celebrar o Cordeiro, porque eu não sei o que você vai fazer na eternidade se você não gosta de aqui adorar e celebrar o Senhor, porque eternidade afora a igreja vai adorar, vai glorificar, vai exaltar e vai celebrar o Cordeiro, porque Ele é digno de honra e glória. A terceira voz de um cântico novo, e cantavam um cântico novo, dizendo, observe, os 24 anciãos, os 4 animais, eles se juntam com salvas e com harpas e começam um cântico novo, e o cântico é este: digno és de tomar o livro, o Cordeiro é digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Lembra na cruz do Calvário, lembra lá no Gólgota, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque foste morto e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Nós estávamos vendidos ao pecado, nós estávamos vendidos à perdição. O nosso destino eterno seria sem Cristo o fogo que consome, o fogo que arde, o fogo que enxofre e vai ali eternamente. A eternidade seria isso para nós, mas por causa de Jesus, por causa da obra que Ele fez na cruz do Calvário, porque Ele derramou o seu sangue precioso, Ele é digno e Ele comprou a mim e a você de toda tribo, língua, povo e nação. Observe, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Olha para cá, Ele te comprou do mercado de escravos do adversário das nossas almas. Ele te comprou da perdição eterna. Ele te comprou e a mim também comprou do mundo de pecado e podridão. E além de nos comprar, nos lavar, nos redimir, olha o texto que diz: e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você pode ter sido aí fora um maconheiro, um usuário de droga, um homicida, uma prostituta, um homem marginal, um homem perdido em droga, mas agora lavado pelo sangue, comprado pelo sangue, redimido pelo sangue, você agora é reino sacerdotal. Deus te faz reis e sacerdote para a glória de Deus. Você pode ter o primeiro grau, pode não falar bem a língua portuguesa, pode não ter instrução, pode ganhar muito pouco, mas você faz parte deste povo, de um reino sacerdotal, por causa do sangue de Jesus, o sangue que liberta, o sangue que paga, o sangue que compra, o sangue que redime e o sangue que luta da bênção. Aleluia. E orei, verso 11, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Espere, agora há pouco eram 4 animais e 24 anciãos que estavam adorando ao Senhor. No versículo 11, vai juntando mais gente.
vai chegando mais gente para o louvor, vai chegando mais gente para a adoração, vai chegando mais sede para a adoração. Olha o versículo número 11. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Agora não tem só os 24 animais, os 4 animais e os 24 anciãos. Agora tem os 4 animais, os 24 anciãos, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Por que ao redor do trono? Porque o Eterno está no trono, e Jesus está ali, o Cordeiro que é digno de abrindo o livro, desatando o livro, ele é o digno de fazer isso. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. O que quer dizer isso? Milhões que multiplicam milhões, milhares que multiplicam milhares, dá milhões, trilhões, quadrilhões de seres em redor do trono, adorando o Cordeiro. Este mesmo Cordeiro que hoje aqui nós adoramos. O texto diz que milhares e milhares, milhões de milhões, milímetros celestiais adoram-no, porque ele é digno. E agora aqui a quarta voz para aquele que é digno. E ao adorar, eles diziam, versículo 12, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Verso 12, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto. Você pode repetir comigo bem forte? Digno é o Cordeiro, bem forte. Digno é o Cordeiro que foi morto. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro que foi morto. Aleluia. Pastor Galileiro, o que quer dizer isso? Digno é o Cordeiro que foi morto. Certa feita me perguntaram, ora, por que celebra a ceia? E diz, fazer isto em memória de mim, sendo que ele já ressuscitou, porque o Cordeiro morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e está aqui nesta noite também. Por que celebrar? Como fala lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 22 e 23. Por que fazer isso? Por que celebrar? Por quê? Ora, é claro, porque a obra da cruz é um marco na história. A obra que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue, ali foi o momento que ele venceu Satanás, os demônios, a carne, o pecado, as trevas e todo o mal. Se você pensa assim, eu vou buscar a minha vitória, eu te entendo você dizer isso, mas a nossa vitória foi decretada lá na cruz, quando ele disse, está consumado. Porque quando ele diz está consumado, com o seu sangue ele libertou, com o seu sangue ele comprou, e com o seu sangue ele pagou, e nos fez reis e sacerdotes. Então o cântico começa a aumentar aqui, a multidão que com grande voz diziam, quarta voz, grande voz dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. Observe, 7 elementos de que ele é digno de receber. 7 elementos aqui está escrito. 3 elementos só Deus pode ter, que é poder, honra e glória. Agora a igreja pode também trazer diante do Senhor, entregar diante dele riqueza, sabedoria e força e ações de graça. Você pode diante de Deus trazer ação de graça, louvor e adoração. Aqui a riqueza, ela fala de finanças, de dinheiro, de questões financeiras, né? Apresentar para que a obra prossiga, para que o reino se expanda. É claro, Deus é dono da prata e dono do ouro, não precisa de dinheiro, mas a obra que precisa e o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Então a obra de evangelização, a obra missionária, a obra da pregação, para que todos os povos, tribos, línguas e nações elas sejam alcançadas, precisa que a igreja faça isso, oferte a Deus, isso tudo que está aqui no versículo 12, o poder que é dele, a riqueza que está com a igreja, que vem dele, a sabedoria que está na igreja, que vem dele, a força que é dele, a honra que é dele, a glória que é dele, e ações de graça que a igreja pode apresentar diante do Senhor. Aleluia! O que é ações de graça, meu querido? É tributar a glória devida ao seu nome.
Porque quando as coisas estão apertadas, estão difíceis, aleluias, também apresentamos diante dele ações de graça. Quando as coisas estão difíceis, também apresentamos diante dele, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, e ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Versículo 13, quinta voz, e ouvi toda a criatura. Ora, eram os 4 animais, 24 anciãos, depois os anjos, milhões, milhares, milhares. Agora, no versículo 13 diz: e ouvi a toda a criatura que está no céu, os que estão no mar, no céu, na terra e debaixo da terra, e os que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra, e glória e poder para todos sempre. Olha para cá, vai aumentando, à medida que nós vamos lendo os versículos, vai se avolumando a multidão daqueles que prestam adoração. Os 4 animais, 24 anciãos, anjos e milhões e milhares, milhões e milhares. Depois toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra. Olha comigo o que está escrito em Filipenses capítulo 2. Se você não tiver com a Bíblia aqui, eu vou ler e você vai ouvindo aí. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Olha só o que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, presta atenção, por isso, porque ele se esvaziou, porque ele foi obediente, porque ele assumiu a forma humana, 100% Deus, 100% homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, por essa razão, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome. Escuta isso, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que está acontecendo aqui, queridos? O que acontece aqui? Esse texto mostra o Senhor se esvaziando, como um cordeiro mudo. Ele foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. E alguém que diga: oh, como eu sou importante e valioso, e eu sou o máximo, porque o próprio Deus enviou seu filho para morrer por mim, eu sou a coisa mais linda que existe. A cruz não mostra a importância, o valor e a riqueza que nós temos, não. A cruz mostra a miséria, a cruz mostra o pecado, a cruz mostra a condição desprezível que nós éramos sem Ele no pecado, mortos em ofensas e pecados, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Na eternidade, Deus decidiu nos amar, ainda sabendo o traste que nós somos, mas Ele decidiu amar. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se não crer nele, a condenação está sobre este, mas sobre aquele que está o sangue de Jesus. Ele faz deste reino sacerdotal, e toda língua, toda boca vai confessar, todo joelho vai dobrar e vai dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O ímpio vai dizer isto, o pecador mais terrível vai dizer isto, o idólatra mais tenebroso vai dizer isto, o homem mais perverso, naquele grande dia, quando o Senhor voltar, no dia do juízo final, vai dobrar os seus joelhos e vai dizer: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe, mas a igreja já faz isso hoje, a igreja dobra o joelho hoje, a igreja adora hoje, a igreja confessa hoje, e naquele dia, não somente isso vamos dizer, mas vamos poder dizer: Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o Cordeiro de Deus que é digno, Ele é o Cordeiro de Deus
Deus que venceu. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia. Agora observe comigo, ainda em capítulo 5 do livro de Apocalipse. E eu vi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizendo: aonde está sentado. E eu lhe convido a ficar em pé nesse momento, com a licença do pastor. Aleluia. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Ao que está sentado no trono. Lembra do capítulo 4? Alguém no trono de glória, que é o Deus Todo-Poderoso. E ao Cordeiro, que é digno de olhar para o livro, tomar o livro, desatar os seus 7 selos, ou seja, desenrolar o curso da história. A sua história, a minha história, a história da humanidade está aí porque o Cordeiro é digno de desatar este livro, tirar, quebrar, abrir, romper os seus 7 selos. E olha para cá, por gentileza, observe o que está escrito no capítulo 6 aqui de Apocalipse. Olha só o que diz esse texto. Versículo 12 de Apocalipse 6. Só o 6º selo. Eu não tenho tempo, não é a mensagem de hoje, de pregar sobre os 7 selos. Se um dia vocês quiserem, eu venho aqui com alegria e falo sobre os 7 selos. Versículo 12 de Apocalipse 6. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, observe, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O que está acontecendo aqui? Está consumando, fechando a história. A história todinha está na mão do Cordeiro. Está fechando agora a história aqui. Mas você observa que os 4 animais, 24 anciãos, os milhões, milhares de anjos, todo ser, o céu, na terra, debaixo da terra, todo canto, adoram e glorificam aquele que está no trono e ao Cordeiro. Mas aqui, diz o texto, que esses, ele tem pavor, esses têm medo, esses desejam que os montes, que os rochedos caiam sobre eles, eles se escondem de medo da ira do Cordeiro. Olha para cá, o que quer dizer isso? Eu não disse que o Cordeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E porque agora estão com medo, com ira, medo da ira do Cordeiro? Porque o Cordeiro, ele derramou seu sangue para remir os pecadores. Mas aquele que não aceita, não recebe, não confessa, não crê em seu coração, não confessa com sua boca, está debaixo de condenação. E quando ele voltar, porque ele voltará, Jesus voltará. Pode passar 1 ano, mais 10 anos, mais 100 anos, não sei quanto. Alguém zomba desde 20 anos, de 30, 40, 50, eu ouço, ele nunca voltou. Vai mostrando, vai falando mal mesmo. Quando for o dia, quando for a hora, Jesus voltará. Eu estou esperando a sua vinda, eu estou esperando o regresso de Jesus. Há alguém aqui nesta noite que ainda espera Jesus? Há alguém aqui ainda que espera por ele? Aleluia, Deus! Mas os ímpios, quando o verem, vão dizer: montes, rochedos caiam sobre nós. Olha o que está escrito na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, capítulo 14. Olha só, eu vou ler só o versículo 19 e 20.
No meu canal tem uma mensagem com esse nome, A Ceifa e a Vindima. Canal Isaac Morgado no YouTube. Tem na lista, na playlist escatológicos, tem um sermão chamado A Ceifa e a Vindima. E no versículo 19 do capítulo 14 diz assim: e o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. O que está dizendo aqui? A ira do Cordeiro sobre aqueles que negam, que não aceitam, que rejeitam ao Senhor. Para eu fechar, olha só o que diz Apocalipse capítulo 1 e o versículo 15, diz assim: quando João viu a glória, o Senhor em glória, poder e majestade. 14, versículo 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e como os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, ouça, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. O que quer dizer isso aqui? Ora, não lembra que vai pisar o lagar? Lagar é onde pisa a uva para fazer vinho. Ali, lembra que eu disse no começo que Apocalipse é cheio de símbolos, de tipos, de linguagem figurada? O lagar representa onde Cristo o Senhor vier no juízo, pisar os ímpios que não o recebem. E aqui eu quero te dizer: se alguém não estiver nas mãos de Deus, vai estar debaixo dos pés do Cordeiro, com os pés como latão, ou seja, metal, vai pisar com força, vai pisar com grande juízo. Para eu fechar, olha comigo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 6 em diante. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar parousia, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder. Desde os céus, com os anjos do seu poder, Jesus vai se manifestar. Verso 8: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas eu tenho uma boa notícia: a igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. A igreja não vai ser pisada pelo Cordeiro. A igreja é abastada pelo Cordeiro. A igreja é comprada pelo Cordeiro. A igreja é lavada pelo Cordeiro. A igreja é redimida pelo Cordeiro. Segure a mão do seu vizinho. Segure a mão dela. Segure a mão dele. E vamos adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Olha o que diz Mateus 24, verso 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. As tribos da terra vão se lamentar. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que está acontecendo? Os ímpios vão temer, vão dizer: rochedos caem sobre nós, montes caem, nos esconda daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Agora nós vamos cantar eternidade fora. Digno é o Cordeiro. Aleluia, Deus. Porque ele é digno, porque ele foi morto. Você não vai ser pisado no lagar da ira do Deus vivo. Porque você crê em Jesus, confessa Jesus, realmente está na presença dele. Você não vai ser pisado. A vida do Senhor não é uma tristeza. Os povos da terra vão se lamentar, mas você não é povo da terra. Você é povo do Cordeiro. Você é povo de Deus. Você é povo daquele que é, era e há de vir, o Todo-Poderoso. Feche seus olhos. Eu vou orar agora. Pai bendito, Deus de amor, nesta mensagem, ó Deus, nós podemos falar um pouco daquele que é digno de toda honra, glória, louvor, majestade.
daquele que está sentado à destra do Deus Pai, e que com alegria virá buscar o seu povo, mas com grande ira, furor e terror para aqueles que não querem e não recebem a Ti, ó Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vão ter que enfrentar o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, que vai pisar o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, aquele que virá, conforme fala em Apocalipse 19, verso 11, que tem ali as suas vestes salpicadas com sangue, é o sangue dos ímpios que vai ser pisado, que está na sua coxa e na sua veste escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a sua igreja, o seu povo, estará diante do Senhor com aquela multidão citada em Apocalipse 5, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro que foi morto. Você pode dizer uma vez mais, você pode abrir a boca e forte dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Mais uma vez: